Bom, vou falar baixo porque meu namorado tá aí, tá em reunião com a chefe dele, que é do Rio de Janeiro. Bom, não vou falar muita coisa. Enfim, vou começar pela leitura já e depois eu conto mais ou menos o que tem acontecido na minha vida. Ontem não gravei, que foi domingo de Páscoa, então estou gravando 2 dias hoje da leitura. Então, o de ontem é de 5 de abril e de hoje é 6 de abril. Hoje é segunda, começando a semana. Bora lá. Confie, mas verifique. Em primeiro lugar, não deixes a força das impressões arrebatar-te. Diz: espera um pouco e deixa-me ver quem és e de onde vens. Deixa-me submeter-te à prova. Uma das maravilhas da sua mente é a rapidez com que ela pode compreender e categorizar as coisas, como escreveu Malcolm Gladwell em seu livro Blink, A Decisão num Piscar de Olhos. Estamos sempre tomando decisões em uma fração de segundo. Decisões essas com base em anos de experiência e conhecimento, e se valendo da mesma habilidade para reforçar preconceitos, estereótipos e suposições. Claramente, o primeiro pensamento é uma fonte de força, ao passo que o último é uma grande fraqueza. Custa muito pouco parar um momento para considerar nossos próprios pensamentos? Isso é assim tão ruim? O que realmente sei sobre essa pessoa? Por que tenho sentimentos tão fortes aqui? A ansiedade está mesmo acrescentando algo à situação? O que há de tão especial em... espaço, interrogação. Fazendo essas perguntas, submetendo nossas impressões à prova, como Epicteto recomenda, seremos menos propensos a ser arrebatados por elas, ou a fazer um movimento numa direção equivocada ou tendenciosa. Ainda somos livres para usar nossa intuição, mas deveríamos sempre, como diz o provérbio russo, confiar, mas verificar. Aqui a forma que eu interpreto é muito sobre... desconfiar dos nossos próprios pensamentos, às vezes, é algo bom. Porque às vezes a gente tem a gente conhece alguma pessoa, a gente, enfim, passa por alguma experiência, analisa alguma situação e já conclui de cara algum tipo de... já chega a alguma conclusão assim, de cara, né? Falando especificamente na questão de conhecer uma pessoa nova, você bate o olho ou às vezes um oi, dependendo da entonação que a pessoa falou, aquele oi que ela falou com você, dependendo de uma palavra que ela usou, você já vai fazer uma leitura inteira dela. E especialmente para quem é muito analítico, para quem é muito crítico, eu sou um pouco assim, quer dizer, né? Eu tenho tentado trabalhar mais esse lado para não ser tanto. Mas para quem é muito assim, isso a pessoa faz isso meio que automaticamente, né? Ela bate o olho, ela passa por alguma coisa, ela já tem uma análise, ela já tem uma crítica e tudo mais. E muitas vezes a gente precisa se questionar sobre aquela conclusão que a gente chegou. Porque eu acho que a gente tem que sim desconfiar dos nossos pensamentos às vezes, tendo em vista que a gente não é racional. Eu acho que embora a gente tenha a cognição, o pensamento racional
inerente do nosso corpo físico e da existência humana, eu acredito que naturalmente nós não somos seres racionais. A gente tem uma tendência a agir por instintos e emoções, assim como qualquer outro animal. Então, a gente tem essa tendência, né, a agir. Me distraí aqui, eu tava ouvindo a reunião aí do meu namorado. Mas, enfim, a gente tem uma tendência a agir por impulso, a não pensar direito, a refletir pouco, a destrinchar pouco as ideias, né? A gente não faz muito esse trabalho, principalmente quando a gente está numa rotina e fazendo algo que não faz muito sentido para a gente naquele momento, a gente está se sentindo meio perdido e tudo mais, costuma entrar no automático ali e para de fazer essas reflexões, né? Então, assim, eu acredito que o principal aprendizado aqui, na verdade, não é sobre pessoas, né? Confiar, mas verificar. Se eu confio ou não em alguém específico, minha forma de conhecer as pessoas ou confiar. Eu acho que a questão aqui é sobre desconfiar dos nossos próprios pensamentos, às vezes, porque eles enganam a gente, muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E a gente tem que muito separar o que é razão, o que é intuição. Eu, de verdade, já tive muita dificuldade de saber separar o que é razão e intuição. Às vezes eu tinha um sentimento que eu jurava que era intuição, mas aquilo me deixava ansiosa, me deixava muito pensativa, me deixava meio desconfiada, e eu acredito que a intuição, ela não funciona assim. Eu acho que a intuição é tipo uma certeza que você tem dentro de você. Eu acho que a intuição, ela não traz peso, ela não traz aquela angústia, sabe? Agora, por outro lado, a razão, na verdade, não é a razão que eu quero dizer, né? Que é o oposto da intuição. É desconfiança, talvez, não sei. Enfim, agora, a desconfiança, a dúvida, ela traz angústia, traz um peso, sabe? Eu acho que a intuição é meio que um sentimento puro que você fica em paz com ele. Você tá com uma intuição de que é tal coisa. Agora, paranoia, gente, paranoia. Agora, paranoia é quando você fica aquele negócio dá um peso, aquele negócio não tem... É isso aí, gente, ó. Intuição é razão, pra mim. Intuição é razão. Mas, às vezes, a gente não consegue explicar. É meio um paradoxo, porque, na verdade, a razão é muito explicativa, né? Muito de dados, não é algo empírico. Mas eu acredito que intuição é razão porque você sente de acordo com coisas que são reais, nesse sentido que eu falo. Agora, a paranoia vem de algumas coisas que não são, alguns sentimentos que não são muito racionais, que é mais esse lado instintivo nosso, que é um lado em que os nossos pensamentos, eles meio que brincam, assim, com a gente, né? A gente não tá sendo 100% racional. Então,
tem que ficar bem atento a isso, certo? Agora são 10 minutos de vídeo. 10, né? Ou 18? Enfim, não sei. É isso. Muito bom. Vamos pro próximo. Dia 6 de abril. Prepare-se para a negatividade. Assim que te levantas de manhã, diz a ti mesmo: vou me deparar com bisbilhoteiros ingratos, ególatras, mentirosos, ciumentos, excêntricos. Todos eles sofrem dessas aflições porque não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Como compreendi a beleza do bem e a vileza do mal, sei que esses malfeitores são semelhantes a mim, e que nenhum deles pode me fazer mal ou me envolver com o que é vil. Tampouco posso me zangar com meus semelhantes ou odiá-los, pois fomos feitos para a cooperação. Como compreendi a beleza do bem e a vileza do mal, sei que esses malfeitores são semelhantes a mim, e que nenhum deles pode me fazer mal, ou me envolver com o que é vil. Tampouco me zangar com os meus semelhantes ou odiá-los, pois fomos feitos para a cooperação. Marco Aurélio Meditações. Aí que tá falando, né? Você pode ter absoluta certeza de que hoje, em algum momento, vai interagir com um idiota, como todos nós já fomos alguma vez. Você estará pronto para isso? Este exercício lembra uma anedota de Nicolas Chamfort, escritor e humorista do século XVIII, que observou o seguinte: se você engolir um sapo todas as manhãs, estará preparado para enfrentar qualquer outra coisa repugnante que possa acontecer no restante do seu dia. Não é melhor compreender logo de saída, assim que você acordar, que outras pessoas muitas vezes se comportam de maneira egoísta ou ignorante, que são sapos, do que mordiscar um pouquinho disso ao longo de todo o dia? Não é melhor compreender logo de saída, assim que você acordar, que outras pessoas muitas vezes se comportam de maneira egoísta ou ignorante, do que mordiscar um pouquinho disso ao longo de todo o dia? Mas há ainda uma segunda parte, assim como a citação de Marco Aurélio tem outra metade. Nenhum deles pode me envolver com o que é vil, tampouco posso me zangar com meus semelhantes ou odiá-los. O objetivo dessa preparação não é descartar todos de antemão, é que, talvez por ter se preparado para isso, você será capaz de agir com paciência, indulgência e compreensão. É porque acho muito legal essa parte aqui que ele fala do que são meus semelhantes, né? Ou seja, todos nós somos feitos de acertos e falhas, do lado bom e do lado mal, dos aspectos positivos e os aspectos negativos. E ambos os lados, ambos os aspectos, eles podem ser utilizados para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Então, ao meu ver, não existe de fato o bom e o mal nisso. Existe a sua evolução. Porque é nesse sentido aqui que eu acho que ele fala que a gente é semelhante. Porque da mesma forma como alguém pode estar se mostrando uma pessoa mau caráter para você agora, ou tendo comportamentos não zoados com você hoje, né, ou com outras pessoas, você também, muito provavelmente, pode ter sido essa pessoa na vida de alguém. Porque essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Nós somos seres em transformação, sempre. Então,
A gente já não nasceu sabendo tudo. E a gente vai se encontrando aí no meio do caminho, né? Errando também, fazendo merda, consertando, melhorando, né? O que não dá é pra ficar repetindo sempre as mesmas merda, né? Ficar repetindo os mesmos erros e tudo mais, mas faz parte da vida. E aqui ele fala pra a gente se preparar, tá ligado? Ah, tá. Pra gente se preparar ao topar com essas pessoas, porque, primeiro, nós somos semelhantes, e se preparar no sentido de ter paciência, porque nós somos semelhantes. Ter paciência, indulgência, compreensão, porque essa é a natureza das pessoas. Aqui ele fala, né, ó, vou me deparar com bisbilhoteiros, ingratos, ególatras, mentirosos, ciumentos e excêntricos. Todos eles sofrem dessas aflições, porque não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Quando compreendi a beleza do bem e a beleza do mal, sei que esses malfeitores são semelhantes a mim e que nenhum deles pode me fazer mal ou me envolver com o que é vil. Tampouco posso me zangar com meus semelhantes ou odiá-los, pois fomos feitos para a cooperação. Então a gente entender que as pessoas não são 100% boas ou 100% más. Todo mundo vai ter ali um pezinho dos dois. E na minha percepção, cada um tá vivendo ali a sua realidade, né? O seu dia a dia, cada um tem a sua batalha ali, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Da mesma forma que uma situação boa pode extrair o melhor das pessoas, uma situação muito ruim pode extrair o pior das pessoas, assim como já provavelmente aconteceu comigo e com você aí também que está vendo, né? Eu duvido que nos piores momentos da sua vida ou nos piores momentos, nas suas piores fases, você de cara já conseguiu oferecer o seu melhor, né? E, geralmente essas situações, elas fazem a gente apresentar o nosso pior primeiro, porque a gente não nasceu sabendo. Então, é assim que funciona e a gente vai aprendendo com o tempo, conforme vão se repetindo essas fases ruins, essas crises, a gente vai se entendendo cada vez mais e aprendendo a apresentar o nosso melhor, extrair o nosso melhor e canalizar conforme a gente vai tendo essa experiência. Mas é totalmente natural que de cara não extrai o nosso melhor e tá tudo certo. Que é assim que o ser humano é, né? Então, que a gente possa ter muita compreensão e paciência com as pessoas, mesmo elas tendo comportamentos egoístas, negativos e o que quer que seja, né? Porque nós somos semelhantes, de fato, certo? E aqui, como ele falou, a gente foi feito para cooperação, não para competição. Apesar que eu já falei aqui que eu acho que um pouco de competição é bom porque força a gente evoluir, mas não no sentido de você enxergar a competição como uma guerra, como tá por cima ou por baixo, ou, sabe, ser um motivo de deixar você mal. Mas tem que ser um negócio que te motive, que te impulsione para crescer. É você realmente saber canalizar a competição que você faz, enxergar de outra forma. Que eu acho que tudo na nossa vida, todos esses pontos que a gente já conversou aqui, eles podem ser canalizados. Todos os pontos negativos, bons ou negativos, qualquer coisa ela pode ser canalizada para o crescimento. E é isso.
essa foi a reflexão de hoje e agora eu vou falar um pouco sobre como estou me sentindo. Bom, o que aconteceu? Um vídeo meu viralizou, acho que foi anteontem, viralizou, acho que agora tá com umas 240 mil visualizações por aí, tipo umas 19 mil curtidas e tal, e foi um negócio doido, mano. Eu não tô acreditando até agora. E assim, não que isso mude alguma coisa e tal, falando em relação ao negócio e tudo mais, porque realmente não muda nada. Porque não me gerou venda nem nada. Então, assim, foi só de descoberta mesmo. Muitas pessoas que nunca me viram, não me conheciam e tal, começaram a me seguir e tudo mais. Mas é isso, né? É aquela coisa, é o ponto negativo da viralização. Que ela vai te trazer pessoas que, na verdade, não são muito bem o seu público-alvo. Mas, por outro lado, é bom, né, ter a visibilidade e tudo mais. Mas, enfim, a questão não é essa. A questão é que me gerou muitos sentimentos, muitas emoções ao mesmo tempo. Acho que de ontem para hoje eu senti umas 10 emoções diferentes. Porque eu reparei que eu realmente tenho um negócio de síndrome de impostor muito forte mesmo, que o negócio fica comendo a minha mente, fica falando assim que não. Sabe quando as coisas começam a dar certo para você? Não que isso seja que isso tenha mudado a minha vida nem nada e que isso seja um fator totalmente determinante. Mas quando acontece, que nem esse caso do vídeo que viralizou, você tem um vislumbre do que pode ser um dia e tudo mais. Aí você automaticamente já fica assim, que aconteceu comigo no caso. Minha mente ficou falando assim, não, mas você não vai dar conta. Não, mas as pessoas vão ver que você não é tão boa assim, foi sorte. Você... Agora, quero ver pra você repetir isso daí e tal. Agora, nunca mais. E todo mundo vai ver que você não é tão boa assim. E não sei o que, entendeu? Daí, ao mesmo tempo, fico pensando... mas e se der certo e tudo mais? Será que eu vou conseguir manter o negócio? Será que eu vou conseguir... um dia chegar nesse patamar e lidar com tudo isso e tudo mais, né? Então, tipo assim, foi uma coisa muito doida, muito inesperada mesmo, eu jamais ia esperar. Eu fiz esse vídeo, foi um dos vídeos mais simples que eu fiz. Eu tive a ideia no sofá, assistindo TV com a minha avó. Bateu a ideia, eu peguei ali no sofá mesmo, fiz os tic-tic no celular lá e postei, e o negócio, tipo assim, deu muito bom, sabe? E do nada, daí eu fiquei, caramba, mano, por que isso tudo tá acontecendo, né? Aí me peguei várias vezes também pensando assim, nossa, tipo, parem de curtir o vídeo, parem de ver o vídeo, parem de compartilhar. E vários pensamentos intrusivos. Algumas horas falando assim, puta, eu vou excluir o vídeo, eu vou excluir, não sei o quê. E aí eu me deparei com um post também depois, falando muito sobre o medo do sucesso, né? O medo das coisas darem certo. E eu tive muito isso também. Como eu falei, eu sei que não é um vídeo que viralizou que vai mudar tudo, mas, enfim, a gente começa a ter um vislumbre, né, de como pode ser. E aí você fica pensando, nossa, mas e se um dia eu der certo mesmo, e se tal, se der bom, sei lá, né, enfim. E nesse post falava muito sobre por que as pessoas têm muito medo de ter sucesso. Porque enquanto você é desconhecido, enquanto você é um bosta, ninguém te conhece, você é livre para testar, para ser quem você é, para errar,
para ser estranho, para ser esquisito, para fazer do jeito que você achar que é, né? E, enfim, liberdade mesmo. Depois que você tem um sucesso, que você alcança algum sucesso, que você tem êxito nas coisas, você meio que cria sempre um parâmetro que você tem que bater, esse parâmetro que você tem que suprir as expectativas, que você tem agora um padrão de qualidade, um padrão né, de excelência ali, sei lá, enfim. E isso te trava, né? E às vezes isso acontece muito porque a gente esquece que o principal é o processo e a gente começa a olhar só para resultado. Então, assim, esse fato que aconteceu comigo me deu muitos aprendizados sobre mim, né? Me rendeu muitas reflexões sobre mim. Não é só quando dá errado que você aprende sobre você. Eu acho que nesse caso eu aprendi vários pontos de mim e como eu sou uma pessoa realmente que preciso trabalhar mais esse lado do síndrome do impostor e tudo mais, da ansiedade, esse medo de sucesso e tudo mais. E é isso. Eu tenho feito esse trabalho mental todo esse tempo para enxergar com leveza e, tipo assim, não... E ter muito tranquilo, assim, dentro de mim que eu não preciso suprir a expectativa de ninguém, entendeu? Porque uma das coisas que eu fiquei pensando também era que essa galera nova que tá me seguindo, o que elas esperam ver, né, a partir de agora e tal, não sei o que, mais conteúdos como esse e tal, não sei o que. E eu sei que, tipo assim, eu tenho muitos insights que eu posso usar disso para aplicar no meu negócio, mas eu tenho que ter essa tranquilidade de que, tipo assim, eu vou continuar fazendo o que eu já tinha planejado, né? E enxergando com leveza e sabendo que eu não preciso suprir expectativa de ninguém, e eu não tô fazendo isso por ninguém além de mim. Primeiro de tudo, claro que a gente tem a questão, como eu tenho um negócio e o meu conteúdo gira em torno do negócio, eu quero que tenha um resultado, que tenha um alcance e tudo mais, mas o ponto primordial é fazer isso por mim e não é pra ninguém. Então, isso eu tô falando porque são coisas que eu tô trabalhando na minha mente todo esse tempo pra não deixar esse outro lado me engolir, né? Então, assim, é uma coisa muito doida. Tô conseguindo ter uma compreensão maior de mim nesses aspectos e sei que eu tô também no caminho certo, não pelo fato da viralização nem nada, mas pelo fato de que eu tô aprendendo mais sobre mim mesmo, porque realmente esse negócio de exposição à terapia, você se propõe a ser julgada, a ser criticada, todos esses bloqueios que você tem, você fica de frente com eles, então assim, faz bem, não que eu, assim, eu vi um post hoje também falando assim, era uma foto e estava escrito assim, você não é low profile, você só tem medo de se expor e ser julgada. E eu vejo que existem pessoas assim mesmo, que elas não postam, elas ficam longe das redes sociais e tal, porque existe isso. Mas eu acredito também que isso é uma pequena parcela e que a grande maioria das pessoas que são low profile mesmo, elas só não necessitam de validação, que era o meu caso. Eu realmente nunca vi muito sentido em ficar postando direto e tudo mais.
em ficar, é muita informação excessiva, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não posso, eu tenho que filtrar mais as informações que eu consumo e tudo mais, enfim. Mas, por outro lado, me expor, porque eu faço isso porque eu preciso, né? Por causa do negócio e tudo mais. E, por outro lado, me expor tem me gerado muitos insights, muitas reflexões sobre eu mesma e, e como eu tenho levado os meus padrões, né? Os meus modus operandi aí da minha vida inteira. Então, assim, são muitos aprendizados. E é isso. Não vou mentir, ainda tô com um pouquinho de medo, um pouquinho ansiosa, né? De tipo assim, o que eu vou fazer agora, né? Eu já sei que é o que eu já estava fazendo, seguir com a programação normal e tudo mais, e saber, assim, que esse fato da viralização não é... Isso foi fora do comum pra mim. É uma coisa que eu tô tentando também repetir na minha cabeça, que não é que, ai, foi sorte, porque na hora que aconteceu, eu fiquei na hora falando assim pra mim, porque foi sorte, porque você, sabe, tipo, minha mente já ficou me esculachando já, e isso é uma tendência minha muito ruim, essa conversa interna, então é algo que eu também tenho tentado melhorar, já fiz muito progresso de antes, né, comparado com antes, mas no momento agora eu tô tentando falar assim, não vou ficar falando que foi sorte, não vou ficar falando que nunca mais isso vai acontecer, não sei o quê. Não, isso eu vou tentar manter essa conversa interna mais compreensiva comigo mesma, mais assim, observadora. Tô tentando me colocar numa posição de observadora da minha própria mente e absorver tudo isso que tá acontecendo, tudo que tem acontecido, para poder canalizar para algo realmente significativo e que promova um crescimento legal para mim. E é isso. Isso. Pensando se eu não tenho algo mais para falar. É isso, acho que eu já falei, né? De que quando a gente acha que... Não sei se você é assim também, quando as coisas começam a dar certo, porque eu tenho sentido esses dias que eu tenho evoluído e que agora as coisas estão engrenando, né? De novo, não pelo fato da viralização em si, mas porque eu tenho postado todos os dias, eu tô sentindo que eu tô caminhando melhor e tudo mais, e aí eu tenho essa tendência de achar que quando as coisas estão dando certo, eu fico pensando assim, puta, mas vai dar errado. Agora é que vai degringolar, agora é que vai zoar o barraco vai desabar, tá alguma coisa estranha, alguma coisa vai acontecer, isso aí não é normal não, sabe? E esse é um padrão de pensamento muito ruim mesmo, que precisa ser realmente mais trabalhado. É um pessimismo, assim, muito... que não é pessimismo, né? É algo muito mais profundo que isso. Vem de trauma de infância também, de várias coisas ter... de não saber lidar com frustração, de a questão do abandono, da rejeição e tudo mais, enfim. Então, isso é um padrão que eu tenho percebido mais em mim também com esses últimos acontecimentos e é algo que fica aqui pra mim, que eu tenho que... Isso é uma coisa pra eu trabalhar e que eu vou ficar mais atenta e mais observadora a esse aspecto meu agora, né? E é isso. Se você
se identificou com alguma coisa que eu falei aqui hoje, deixa um comentário, sei lá, me chama, vamos trocar uma ideia e tal, porque é bom às vezes saber, é bom compartilhar, e para eu saber que eu não sou a única que passou por isso e teve esses mesmos sentimentos e tudo mais. E bora confiar mais na gente mesmo, bora ser mais leve, ter... É que é foda, né? Falar assim, seja mais leve, parece bagulho de coach, né? Esses bagulhos. Mas não nesse sentido. É que, às vezes, realmente a gente tá se sobrecarregando de propósito. A gente tá pesando as paradas de propósito. Então, é bom a gente botar a mão na consciência e dar uma pensada, né? E se perguntar, será que eu não tô pesando demais essa situação? Porque se a gente for parar pra pensar, a vida não é pra ser tão pesada desse jeito. É tudo uma questão de perspectiva. A vida, ela tá, assim, sendo leve ou sendo pesado, isso não altera os resultados, não altera nada. Então, por que a gente vai ficar vivendo uma vida pesada, cheia de angústia, cheia de questões, cheia de muitas certezas, cheia de muitas preconcepções, sendo que a gente pode levar uma vida mais leve, engraçada, espontânea, autêntica, não ligar muito, sem ligar muito para as coisas, sabe? Tipo, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado. Não, sabe? As coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer e eu tenho que controlar o que eu posso controlar. Então é isso.